No vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo do Cauê Moura falando sobre a erva. A ideia desse vídeo, cara, veio do meu grande amigo mágico, ilusionista Felipe Barbieri, que também é paciente medicinal, cultivador, e ele virou para mim e falou, mandou uma mensagem, Cadu, você precisa fazer um react desse vídeo. Então eu acho que esse vídeo está muito quente, eu não assisti ele hoje, a gente vai ter essa experiência completa. Então, bora pro vídeo. E galera, lembrando, esse vídeo é um react, conteúdo, o direito autoral desse conteúdo tá todo ao Cauê, nosso canal é desmonetizado. Então, galera, vai lá no vídeo do Cauê, deixa o like lá, comenta lá, curte, like, reagir esse vídeo, comenta alguma parada dessa, vai que ele descobre aí que a gente existe, não sei. Então, dá like e se inscreva no canal do homem, porque ele é brabo, um dos primeiros youtubers aí da internet, referência. Bora pro vídeo, então, sem mais delongas. E também, galera, lembrando para vocês se inscreverem e também deixarem o like no nosso canal, né? Pô, a gente está precisando de investimento aqui, quer melhorar aqui o cenário. Então, pô, já é desmonetizado, deixa o like e comenta, que isso também já ajuda, beleza? Então, bora lá. Cauê é doidão, se preparem para muitas gritarias. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu gosto, eu gosto. Então, bora. Quero ver ele falando sobre a erva. Eu tô. Paranoia, não? Ah, não, anúncio. Então é isso, galera. Ó, Insider. Fortalece lá com o cupom do Cauê. Raciais lá do século passado e tudo. É fato também que o tráfico de drogas gera muita violência nas periferias aí, nas quebradas do Brasil e do mundo. Inclusive, parabéns para as drogas que mais um ano vão ganhar as guerras drogas. Olha aí, parabéns! Só que é o seguinte, ô Bulbasauro, eu queria trazer aqui uma discussão hoje, porque é fato, todo mundo que me conhece sabe que eu sou também um ervo afetivo, e eu queria fazer um meia-culpazinho aqui. Trazer um pouco mais, levantar a discussão, o debate do consumo, como é que fala? Consumo, como é que é? Consumo responsável de cannabis. Vamos falar sobre isso? Ah, talvez... O tal do uso adulto, né? Que poucas pessoas falam. Inclusive, galera, o uso recreativo não é um termo muito legal da gente ficar falando, tá? A gente já até deu uma evoluída, não tá mais usando esse termo, porque não é só recreação. O Cauê até falou o termo correto, é o uso responsável, né? Porque é isso, a gente não fala, tá consumindo álcool, é o uso recreativo. Não. E também mesmo o uso adulto, ele também tem as suas funções ali, né? Medicinal, redução de danos, substituição de outros recreativos, como o álcool e tabaco, então ele também serve para redução de danos. Então, hoje em dia, a gente fala uso responsável ou uso adulto. Eu não acredito, virou crente? Calma! Eu quero ver o bagulho legalizado qualquer hora dessas, entendeu? E aí, se a gente olha pra um cenário americano, por exemplo, onde eles já legalizaram há vários anos, tem vários estudos aí que vão, talvez, na contramão de quem gosta de tratar o bagulho como sagrado, esse misticismo, a erva de Deus, de Jah e tudo mais. E se a gente quer legalizar aqui, não é bom a gente estar pronto pra depois não dar argumento pra crente, pra gente de direita, ficar falando, ah lá, não devia ter feito, tá vendo? Olha o que tá acontecendo. Eu quis trazer aqui o debate, Buba. Por exemplo, é fato que a maconha, ela é um tratamento medicinal para muita gente aí que sofre com dores crônicas, os espasmos, por exemplo, do mal de Parkinson, as pessoas que têm que fazer tratamento de câncer, por exemplo, estão fazendo uso de cannabis, ou se você simplesmente tem dificuldade de dormir, tem problemas psicológicos, a maconha tem ajudado. Porém, outros estudos dizem que a automedicação pode representar o agravamento de quadros de distúrbio psicológico. Olha só que fita. Eu falo isso, Buba, porque às vezes eu jogo uma moeda pra cima quando eu vou acender o banza. Será que hoje eu vou relaxar ou será que eu vou ficar mais pilhado ainda? Ficar achando, ah, meu Deus do céu, o bagulho não devia ter... Ô, maconheiro, você tá ligado que você se identifica com esse papo? É fato que a... Isso aqui no Brasil ocorre muito também por a gente não saber da onde está vindo aquelas flores, né? Qual é a composição delas, principalmente quem depende do mercado ilegal, ou até mesmo no mercado legal que ainda não tem essa uniformidade, que ainda não tem a qualidade, né? Então, os usuários, às vezes, eles ficam correndo o risco de terem problemas, sabe? De terem um produto ruim ali. Então, a gente falta aqui acesso, né? Lá nos Estados Unidos, não, eles têm uma maior disponibilidade, qualidade, padrões de qualidade desde o cultivo até a semente. Então, aqui a gente fica gerando essa roleta, igual o Cauê disse.
Então, depende muito de pessoa para pessoa, né? Também cada sistema endocannabinoide absorve os canabinoides de certa forma. Muda muito de flor para flor, por isso que a gente tem que testar algumas strains, ver o que nosso corpo aceita muito bem. E aí pronto, a gente vai saber, pô, essa aqui eu fico assim, assim, assado. Agora, se cada vez é um bagulho muito diferente que você consome, aí você não consegue saber o que é bom para você e o que é ruim. E também, muito disso que o Cauê falou vem pelo uso irresponsável da erva. A gente deve falar disso mais para frente. Calma. A maconha, ela serve também, assim como o álcool, como aquele lubrificantezinho social, que você fala assim, não, mas o rolê fica melhor, fica mais leve. Mas também é fato que alguns estudos estão apontando que a maconha pode representar o agravamento de fobias sociais, do tipo, eu não vou sair de casa, eu não vou fazer, hoje eu não tô suave, eu vou ficar aqui scrollando o TikTok. Pra que eu vou ver meus amigos e fazer a manutenção dessas amizades? Pra que eu vou ter essa responsabilidade emocional de estar presente pra quem eu amo? Se eu posso assistir a esse ferreiro transformando 300 pregos numa faca de damasco. Cara, mas é fato que os vídeos curtos, eles estão, sabe, eles vão derretendo a sua mente, cara. Pô, eu já não era um grande fã de vídeos curtos, mas eu comecei a assistir vídeos curtos também para saber, o que a galera gosta, para eu criar também. Então, eu sempre tentei meio que estudar formatos por ali, cara, e você rapidamente você fica viciado e você fica ansioso, fica mais facilmente entediado também, então tem que reduzir esse uso também. E isso que o Cauê falou, cara, também de estar utilizando. Eu sinto que as pessoas, quando principalmente entram nesse meio, cara, começa legalizando demais ali na própria vida, começa a consumir em horas erradas, em momentos errados. Você tem que descobrir, óbvio, isso é muito individual, cada um é cada um, mas você tem que descobrir o que funciona para você. Tipo, para mim, não funciona de dia eu acordar e, caraca, vou fazer um baseadão grandão e é isso, esse é meu uso. Não, isso na verdade me dificulta. De manhã eu prefiro consumir o CBD, consumir óleo de CBD ou CBD via inalação, porque aí ele não vai estragar meu dia. Eu vou continuar meio que afiado ali para trabalhar, conseguir fazer minhas funções. De noite eu uso THC, então você tem que usar nos momentos certos. Cara, no dia que você começa, às vezes, isso falando para mim, que eu tenho ansiedade social e ansiedade no geral também. Cara, se eu consumir antes de uma apresentação, antes de gravar um vídeo, antes de sair, às vezes eu fico muito ansioso para sair. Então é muito do momento, sabe? Eu acho que as pessoas acabam que usando demais. Eu acho que também tem muito disso. Essa é a história da minha vida. O que motivou esse vídeo foi, na verdade, um outro vídeo de um canal de ciências que eu gosto muito, chamado In a Nutshell, que, aliás, tá linkado aqui na descrição, e eles fizeram esse vídeo chamado Você Precisa Parar de Fumar Maconha, tá ligado? E eu não vou vir com esse moralismo, não. Eu achei até que eles cruzaram a linha um pouquinho. Eu acho que eles deixaram as suas experiências pessoais, Buba, falarem muito o teor daquele vídeo. Eles, inclusive, falaram isso aqui, pode acreditar que foi escrito por uma equipe que fumou maconha por 15 anos e agora parou, tá ligado? Então, assim, se você vai falar, quem te machucou, meu mano? Calma também, né? Mas vale assistir pra ter um olhar crítico, até porque muitos de nós estão envolvidos num ciclo de consumo aí que a gente deixa até de perceber se tá fazendo bem ou mal. Por exemplo, eu tô falando agora com você, maconheiro. Você, maconheiro. O que faz uso diário, não é aquele que fala, eu fumo um haxizinho lá no final de semana, ou então só pra dormir. Tá falando com a gente, galera. Ele tá falando com a gente. Os cultivadores que tem bastante aí, né? Falava isso no começo também. Falava, não, eu só fumo pra dormir. Pois é, de repente eu tava fumando pra acordar, pra almoçar, pra caminhar, pra tocar bateria, pra assistir série. Você aí. Cara, a gente faz muito isso. Eu me vejo às vezes fazendo, não, vou fumar um aqui pra me exercitar. Às vezes me ajuda, às vezes me atrapalha. Eu sinto que mais atrapalha que ajuda, mas às vezes ajuda. Cara, é complexo. Então, a gente não pode ficar dependendo de estar consumindo muito, cara. No momento certo. Que fuma maconha. E você consegue dar um break? Você consegue ficar uma semana sem fumar maconha? Fala a verdade pra mim, não é, tio louco? Você tá assistindo agora? É muito difícil, cara. É muito difícil pra mim. Porque, falando assim, no meu caso especificamente, Cauê, tô sentindo como se eu estivesse falando com ele aqui. O meu maior problema mesmo é no momento noturno, para dormir. Então, eu consigo ficar o dia todo sem fumar. Mas depois do trabalho, cara, é muito difícil, porque, você também é empreendedor, empresário, você sabe, cara, são muitas conversas, é um fluxo de informação muito grande, muitas ideias na cabeça, muitos projetos, você desliga para parar de trabalhar, mas ainda tá apitando, várias mensagens, caraca. A única forma que eu consigo primeiro, deixar o celular sem nunca nenhuma notificação, põe no modo avião, e aí eu vou ficando mais tranquilo, mas
a única forma de eu conseguir desassociar os pensamentos, de me desconectar e começar a descansar, de verdade, é quando eu fumo ali à noite, porque é muito fluxo. Então eu uso a cannabis, o THC à noite para dar uma cessada nesse fluxo e eu conseguir relaxar, porque, pô, quem nunca se viu fazendo alguma coisa assim, vou assistir um filme com a minha namorada, futura esposa, hein, tá ouvindo, hein, Thaís? Eu não sei se ela vai assistir, comenta aí, cara. Mas, enfim, vai assistir um filme lá com ela de noite já, depois do trabalho, tá vendo o filme lá, mas tá só olhando pra tela, tá pensando, caraca, amanhã eu vou fazer isso, depois vou fazer isso, tem que responder sei lá quem, né? Tipo, caraca, eu só consigo descansar, relaxar às vezes, cara, principalmente quando eu tô num ritmo muito intenso, quando eu faço o consumo, né? Esse vídeo do lado da namorada, da sua companheira, da sua parceira, e falando, claro que eu consigo, imagina, o que o Cauizão tá viajando, então vai, É difícil, cara, ficar uma semana sem, é bem difícil. Prova pra pessoa do seu lado agora. Prova pra você mesmo. Eu, quando tentei fazer meu primeiro break, camarada, o bagulho, eu cheguei a pensar, mano, eu preciso me internar numa clínica. A minha mão transpirava, eu não conseguia mais comer, eu tive insônia severa. Eu conseguia pegar no sono às 4 da manhã, 5h30, eu acordava, oh meu Deus do céu. E aquela sensação de, não tá valendo a pena, eu preciso... Isso também acontece muito além do uso excessivo, mas cada vez do uso de extratos cada vez mais concentrados, que é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Lá nem é tão comum assim você fumar flor. Fumar flor é coisa de velho. Os caras eles só ficam dabando. Cara, é muitos miligramas de THC de uma vez só. A pessoa também fazer isso de manhã vai ficando toda desregulada, né? Cara, os canabinoides também é tudo sobre acertar, não só o momento, mas também a quantidade. Então, se você consome muita extração, cara, é bom você dar uma reduzida, fazer essa pausa, até para reduzir sua resistência e você não ficar gastando tanta matéria, né? Tendo um consumo tão alto assim. O que eu tô parando até para pensar em fazer agora, talvez eu faça uma série disso mês que vem, de fazer um teste, de ficar um mês só com óleo e comestível, para ver como é que eu vou ajustar essa parada. Mas, e aí, você se interessaria por esse vídeo? Não sei. Pô, maconha, deixa quieto. Até que eu superei isso, fui fazendo break atrás de break e hoje eu acho que eu tenho uma relação um pouco mais saudável com o bagulho. E eu tô fazendo um esforço muito grande pra não deixar as minhas experiências pessoais ditarem o tom desse vídeo, mas tudo é isso, tá ligado? Inclusive o Cauê tava falando, cara, foi mal, eu sou maluco. Fazendo um react eu fico maluco. Ele tava falando, você consegue ficar uma semana sem fumar? Mas pra mim, mesmo estando sem fumar, é até mais difícil. Pra vocês também, né, galera? Deve ser porque a gente cultiva, então a gente tem muita flor. Então não é só, vou parar de fumar, parei de adquirir, até mesmo de forma legal, beleza? Polícia Federal. Então, a gente, vou parar de usar e tem 5 potes aqui, foda. Da minha vida na internet é isso. Nos momentos em que eu dou break, eu tenho a perspectiva de quanto é bom fumar maconha. Então assim, eu tô te incentivando a fazer esse break. E na verdade esse vídeo é só pra te incentivar a dar um break. Porque aí, quando eu tô sóbrio, primeiro que eu resolvo coisas que eu não resolveria, tipo instalar aquela prateleira que tá ali na sacola faz 3 meses, porque eu não parei de fumar maconha, então eu pensei, daqui a pouco eu instalo. Mas também pra ter uma perspectiva de como é bom ficar chapado. Porque se você tá de repente perdido nesse ciclo aí, há anos sem parar. Eu conheço gente, Bubu, que tá fumando desde os 18 anos e nunca ficou 3 dias sem fumar maconha. Tem que parar um pouco, galera. É saudável. Inclusive, gente que fez esses relatos assim, do tipo, meu parceiro, minha parceira, o problema é que eu falo assim, vamos ver um filme. Só fala, peraí, deixa eu só fumar umzinho, a gente já vê um filme. Vamos comer um negócio, deixa eu só fumar umzinho, a gente já faz. E você fala, caralho, meu camarada, você tá consumindo a maconha ou a maconha tá te consumindo? Peguei agora, saquei entendeu? Isso aqui é pra botar no TikTok depois, assim, brilhando, entendeu? Nos Estados Unidos, estudos apontam que entre usuários frequentes, que aliás não são poucos, tá? Porque hoje ela é mais consumida que a cervejinha lá, aproximadamente 20% das pessoas vão desenvolver algum tipo de distúrbio relacionado a essa automedicação. Porque no final é isso. Não, maconha é remédio, maconha é terapêutica, beleza, mas remédio, terapia, a gente geralmente procura profissional. Não aquele mano que vai te entregar aquela sacolinha na porta do carro e falar, vai, mete o pé, entendeu? É complicado. Foi muito também o que o Dr. Guilherme falou, né? Porque a gente fala muito do uso medicinal, mas poucos de verdade fazem as consultas médicas. Eles acham que, basta você consumir. E aí você consome os canabinoides que às vezes não são bons para você e em momentos errados. E nas dosagens erradas também. Porque tá lá, acesso livre, consegue comprar flores, consegue comprar óleo, né? Isso, Estados Unidos. Então, em 18 estados, se não me engano, né? São 14 estados recreativos, mais 18 medicinais.
Não, acho que são 18 liberados para recreativo e 35 medicinais, algo assim, galera, me perdoem, os números estão confusos na minha mente. Então você consegue comprar, cara, e acaba que você não presta muita atenção na forma de usar, né, no momento, e você se diverte demais, né, você vai se perdendo. Cada automedicação requer cuidado. Quando a gente fala dessas pessoas que desenvolveram distúrbios, eu não tô falando do clássico, o pessoal desenvolveu psicose porque tinha predisposição genética. Tô falando qualquer tipo de distúrbio mesmo, se tornar uma pessoa menos presente, se tornar uma pessoa menos produtiva. Não do ponto de vista do capitalismo, não, que eu tô ligado, inclusive, que a gente fuma maconha pra lidar com esse mundo que é foda, cara. Aí voltando a falar disso, por exemplo, a gente fica só falando de maconha, só THC, 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 THC. Cara, é óbvio que consumir excesso de THC durante um período longo de tempo vai te causar alguma coisa, se você está consumindo também de maneira errada. Por isso que eu falo, galera, cultiva um CBD, cultiva um CBG, vai para outros canabinoides. A gente tem que ter um equilíbrio dos canabinoides, né? Um equilíbrio no nosso sistema endocannabinoide. Não é só, vamos tacar THC o máximo possível. Não, cara. De dia começa com CBD, de noite termina com THC, você já vai ver uma grande diferença, te garanto. E se você for atleta, tem saído muito estudo falando do CBG como anti-inflamatório. Então, cara, tem todo mundo aí, são mais de 120 canabinoides, e a gente só fica falando de maconha como se fosse uma parada única. Como se fosse só o THC, mas tem muito mais, cara. Por exemplo, para a galera que se sente muito para baixo, o que dizem? THCV, que te deixa mais energizado. Ou para a galera que quer dormir à noite, às vezes não é nem o THC, é o CBN, que vai vir, destruir sua insônia, te botar para dormir. Então tem que ser explorado os outros canabinoides e também os terpenos, porque cada terpeno também tem um efeito próprio. Tipo, o limão, ele é mais anti-ansiolítico. Então, até você pensar no sabor da erva, já vai ditar um pouco ali do efeito que aquela medicina vai te entregar, né? E se você também só consome via inalação, por exemplo, a inalação, ela dá um grande pico rápido e ele já cai rápido também. Então, isso vai criando uma resistência ali no nosso sistema. Então, por exemplo, vou consumir de uma maneira diferente, via comestível ou via sublingual. Cara, a absorção é completamente diferente. Ela demora, fica estável e mantém mais ao longo do dia, só que num nível mais baixo. Então, diferentes maneiras de consumo também ajudam, né, nesses problemas que o Cauê está falando, da galera tá usando de maneira adulta demais. É a mesma coisa. Cerveja faz bem para a saúde, uma cervejinha. Aí a pessoa tá bebendo de manhã, bebendo de tarde, bebendo antes de almoçar, bebendo de noite, aí já não faz mais bem. Mas cada um é cada um. Tem gente que vai ficar bem assim, por exemplo, também. A gente só quer sentir alguma coisa. Mas eu tô falando de produtividade pra realizar seus sonhos. Produtividade pra você, sei lá, mano, fazer aquela arte que você tá enrolando. Escrever aquela música. Tá, Cauêzão? Vai fazer música. Para de fumar maconha. Entendeu? Esse vídeo é pra mim, Buba. Eu tô falando com o espelho, viado. Teve vezes demais na minha vida que eu preferi ficar em casa em vez de fazer algo assim, porque eu falei, mano, não vou ficar aqui. Cara, eu acho que eu sou assim, mas acho que é também porque eu tô extremamente cansado. Então, acho que a vida vai cansando a gente demais também, cara. É muito trabalho, é muito estudo. Pô, eu trabalho de dia, estudo à noite. Tô fazendo meu mestrado. Cara, eu tô moído. Chega final de semana, ainda tem que trabalhar um pouco no mestrado. Então, eu já fico cansado também. Então, eu sinto que isso também é um pouco de cansaço, tá ligado? Misturado. E a maconha, ela permite também que a gente descanse. Se você tá cansado e você consome, eu sinto que você dá uma relaxada aí mesmo que tu não vai sair. Tô chapada, não sei o quê. Quantas vezes eu cheguei aqui no estúdio e falei assim, vamos terminar o podcast logo que eu preciso ir pra casa fumar um. E aí, mano, isso não pode ser saudável. Por exemplo, quando a pessoa tem distúrbios alimentares, dificuldade de se alimentar, sei lá, tá fazendo quimioterapia ou coisa do tipo, a maconha resolve essa questão. Ela abre o apetite da pessoa. Cara, isso, se não me engano, tem um caso, e também, se não me engano, o Igor Seco é assim, não sei, Igor, talvez me corrija nos comentários, mas ajuda muito ele, né? Tem um caso de um paciente do Dr. PV que ele perdeu parte do estômago, ou o estômago, num câncer, e não sentia fome, o corpo dele não produzia os hormônios, substâncias para deixar ele com fome, e quem faz isso é a maconha. Então ele precisava da maconha para conseguir comer, ele estava num estado de subnutrição e conseguiu, sabe, se revigorar. Então tem casos que realmente
a maconha é life-changing. E proporciona a possibilidade dela comer. Isso é excelente. Do outro lado, pessoas com compulsão alimentar, fazendo tratamento para emagrecer, por exemplo, podem encontrar na maconha um antídoto para os remédios que estão tentando te ajudar. Quantos de vocês aí fumam? Mas aí, e aí, Cauê? Eu, pelo menos, tenho problema com comer demais. Sabe qual o canabinoide que ajuda a você a sentir menos fome? O THCV. O THC, ele é famoso por dar uma fome legal, né? Panza e depois só falta comer o reboco da parede. Presente. E tem estudos, tá, a respeito. Eu não tô tirando isso do meu butico, não. Não tô falando só de experiência pessoal, não. Estudos publicados em revistas científicas falam sobre como a larica pode agravar quadros de compulsão alimentar e geralmente buscar aquela coisa que é aquela comida que não é assim, não vou lançar então um whey. Vou bater um whey com banana aqui, buba, que eu tô laricado. Você quer comer traquinas, viado. Você quer comer Big Mac. Fala comigo, mano. Eu posso tomar um monjaro num dia, se no outro eu fumar um banza, já era. Eu vou comer o que tiver na frente. Se o Miesco vacilar, eu me sinto exatamente assim também, Cauê. Mas a estratégia que eu tô desenvolvendo, peguei experiência com outros amigos também, é beber muita água antes e já deixar algo para você comer meio que já pronto ali do lado. Então, vou dar uma relaxada ali e assistir um filme. Já deixar algo meio que semi-pronto, já ter algo pensado para você comer, para você depois não fazer essas loucuras alimentares, né? Sirvo ele com um lemon pepper. Tem um ponto do vídeo lá do In a Nutshell que me pegou muito também, que ele fala sobre a passagem do tempo, sobre como a gente de repente transforma dias em meses e daqui a pouco décadas, que me causou essa reflexão, assim, né? Porque eu sei que a maconha provavelmente salvou minha vida, tá? Eu sei que ela me colocou nos estados de descompressão que foram essenciais pra minha saúde mental, beleza. Mas a longo prazo, o que eu deixei de fazer porque eu tava chapado? É uma reflexão que eu vou ter pra sempre. Eu poderia ter feito mais coisa, eu poderia ter produzido mais, eu poderia ter realizado mais sonhos, eu teria viajado mais, eu teria visto mais amigos, eu teria conhecido mais gente. Porque aos poucos eu sinto que a maconha vai virando esse lifestyle em que de repente você tá dando um rolê só com maconheiro e tem que ser pra fumar maconha. E não tem problema se isso tá funcionando. Isso é foda, é assim mesmo. E depois, Cauê, só pra falar de planta, porque o buraco é cada vez mais embaixo e até hoje não achei o fundo. Pra você, tá? Eu só tô falando que essa reflexão me pegou e de repente eu queria causar ela em você também. Você já parou pra pensar se em algum momento o bagulho deixou de ser remédio e virou veneno? Vale a pena dar essa analisada. E eu acho que você só vai conseguir analisar direito se você der um break. Depois de 30 dias, o seu sono começa a mudar e ir pra melhor. Seu apetite vai ficando da hora. E aí você vai falando, caralho, a vida também tem brilho sem isso, né? Pra que quando ela vá perdendo o brilho naturalmente, porque viver é um desafio, aí você tem um baseadinho pra falar, não, hoje eu vou chegar em casa sexta-feira e vou fumar uma coisa, tá tudo bem. Mas não deixar o bagulho dominar sua vida, sei lá. Você de casa que é um ganjamin, que tal se a gente ouvisse, por exemplo, a palavra de ninguém menos que Daniel Ganjamin? Aspas. Quando eu tive crises de ansiedade, percebi que a maconha era um gatilho grande e ao perceber isso, fiquei mais de 1 ano sem fumar maconha. Fecha aspas. Eu acho responsável a gente ter essa discussão porque, infelizmente... Eu tenho alguns amigos também que sentem exatamente isso, né? Que se sentem muito ansiosos e acabam fumando. E a gente até conversou disso na festa de comemoração que a gente teve do Gorilla Microbes, que a gente foi, né, na verdade. E tinha um grower lá falando, caraca, me sinto muito ansioso, preciso fumar muito. E aí a gente foi trocando essa ideia e aí foi vendo, cara, eu acho que você tá ansioso porque você tá fumando muito. E isso vai te deixando ansioso. Cara, se você já começa o dia já fumando muito, você vai ficar ansioso com essa performance, com as coisas que você tem que fazer, e você fica meio confuso, vai se ficando atrapalhado, e isso também vai te deixando cada vez mais ansioso. E, novamente, aquilo que eu já falei, cara, geralmente essas pessoas estão só no THC, mano. Não tem uma genética de CBD, não tem o canabidiol ali para fazer um rebalanceamento das coisas, cara. Isso é game changer total. Então, Daniel Ganjamin, cara, venha para o mundo do CBD. Vai te ajudar muito, cara, porque eu sentia muita ansiedade social, já tive crise de ansiedade lá na faculdade, e realmente eu comecei a ver uma grande melhoria, não foi quando eu comecei a fumar maconha de THC, foi quando eu comecei a tomar o óleo de CBD. O óleo de CBD, você não sente aquele grande efeito que você fica, caraca, tô chapadão. Não é assim, cara, é um efeito muito esotérico, mental, tipo, é como se você tem 10 abas abertas, você não tem mais nenhuma, você tá, sabe, com a mente clara, e você consegue sair de padrões. Por exemplo, tá ansiosão para uma apresentação, achando que não ia conseguir, querendo desistir, aí toma o óleo de CBD, cara, eu consigo quebrar meu próprio pensamento e pensar coisas mais positivas, tipo,
pô, não preciso ficar tão ansioso com essa apresentação, a apresentação já está pronta, eu estudei para estar aqui, eu tenho o que é suficiente para fazer, vai dar bom. Então o CBD me ajuda muito nisso, cara. E o THC mais para a noite, para o relaxamento, para quando tá com dor, enjoado, para quando tá ligado? São outros momentos, tem que sair só do THC. Pra muita gente, a maconha tá nesse lugar sagrado, a prova de questionamento, a prova de crítica, e no final, se a gente vai defender, não, mas maconha é remédio. E tem que ter crítica também, Cauê. Vou puxar aqui o bonde, questão de saúde pública, crítica perante a forma de consumir, o inalado, né? Galera, eu sei que é chato, pô, todo mundo gosta de fumar, mas o fumo, igual a gente viu na entrevista com o Dr. Guilherme, tem muitos danos, né? Então a gente tem que pensar em formas de ir reduzindo. Pô, volta e meia usar um filtrozinho, ter um bom vaporizador de ervas. Cara, eu já tive um ruim que deixava a erva com gosto ruimzão, mas já provei um bom, um caro, né, profissional, e realmente é muito bom. São formas de reduzir o dano da fumaça, porque aí já não é uma questão só da maconha, mas queimar esses resíduos orgânicos, vegetais, cara, traz danos para o nosso pulmão e a gente fica muito dano. Então, a gente tem que perguntar se a automedicação tá fazendo bem pra nós. Aliás, quando eu falo de uso medicinal, recreação também é medicina, certo? Todo mundo precisa relaxar e tudo. Então, eu não vou também entrar nesses méritos assim, não, mas foda-se, medicinal, automedicação, eu fumo porque eu gosto de ficar chapado. E eu sei, aí você tem essa sensação também de pertencer à comunidade, né, dos maconheiros, tem esse status, inclusive, tem o ritual também, que é terapêutico, eu gosto de bolar um negocinho, e meu chavadorzinho, tudo é muito legal. Mas ainda assim, rapaziada, ela é uma droga. Ela ainda tem efeitos psicoativos, ela ainda vai alterar o seu estado mental, então de repente é bom ter uma clareza. Dá um break, mano! Me entrega um break, me entrega 30 dias sem fumar um banza que eu vou falar, não, beleza, tá suave, mas você consegue? Eu não tô querendo separar não, entendeu? Vocês vão conseguir 30 dias? Será que eu tento também? Ai, não sei se eu vou me comprometer não, hein? Mas 2 semanas eu consigo, hein, Cauê? Em janeiro, né? Pô, eu meter essa no mês de dezembro assim é foda, né? Meu aniversário. Sabe quando eu vou parar de fumar maconha? Quando eu morrer. Basicamente, o que eu tô querendo propor aqui é uma reflexão crítica pra gente estar preparado. Um dia vai legalizar e a gente quer estar na vanguarda do adulto. A gente quer ser responsável e falar assim, não, tá aqui, ó. Não tem BO nenhum, cala a boca crente, nós vamos fumar maconha assim. Eu queria que todo político fumasse maconha, inclusive. Mas vamos ter essa conversa? Vamos começar essa conversa? Correndo o risco de ser apedrejado pela comunidade maconhística aí desse mundo. Você acha, Bubu, que os caras nunca vão me chamar pra fumar um? Você acha? Alguns vão ficar bolados. Não, galera, não é para apedrejar o Cauê e espero que também não joguem pedras em mim, porque tudo que ele falou realmente está certo, cara. A gente já precisa pensar nessas coisas. Muito em breve vai ter a cadeia produtiva da cannabis aqui, vamos produzir em maior escala, tudo dando certo aí. A Anvisa vai puxar uma boa regulamentação para o cultivo farmacêutico, industrial e também associativo até 31 de março, e eu creio que isso vai acelerar muito as conversas sobre uma possível legalização também. Então, eu estou bem animado. Igual o Cauê falou, a legalização dos Estados Unidos mostrou muita coisa para a gente, que a gente tem que aprender, do Canadá também, e de outros países também. Então, a gente tem que fazer da forma certa, aprender o que deu certo, ver o que deu de errado, para replicar aqui e ter algo específico para o brasileiro, né? Mas eu achava importante falar sobre isso, até pra fazer um meia-culpa. Eu glamourizei por muitos anos o bagulho porque merece glamour, mas também merece responsabilidade, certo ou não? O cara vai falar, ih, Cauêzão, virou crente, mano? Que certo, Cauê, tá pegando alguma gótica que não gosta de maconha? Qual que é seu rolê? Vamos conversar, vamos usar aí a seção de comentários pra fazer relatos? Você que tá assistindo esse vídeo agora em casal, tá um olhando pro outro e falando, amor, se passa, você tá fumando muita maconha mesmo? Vamos gerar esse desconforto? Vamos nessa? Lembrando que se você tá pensando assim, Cauê... E aí, galera? Vocês estão consumindo muito? Como é que está o consumo aí dos cultivadores? Estão fazendo certinho? Estão se sentindo ansiosos? Tem que aumentar? Tem que diminuir? Tem que fazer um break? Não tem? Qual a opinião de vocês sobre isso? Deixa aqui nos comentários também, vai que o Cauê assiste o vídeo e aí ele vai saber o que os cultivadores também pensam. Tá falando isso porque o bagulho fez assim pra você. Eu tentei me limitar a dizer as minhas experiências relacionadas aos estudos. Teria mais um monte de coisa negativa pra falar, mas aí eu sei que são estritamente pessoais. Então eu tentei só pegar como base o vídeo que eu quero que você assista. Lá eles linkaram, inclusive, as referências bibliográficas dos estudos pra que a gente possa abrir essa discussão, mas principalmente pra que você considere dar um break, só pra também economizar um dinheiro, porque você vai chapar mais fácil quando você voltar a fumar, demorou? O break pode te ajudar a realizar seus objetivos, tá? Eu só consegui emagrecer porque eu dei um break. É
essa é fato. Beleza, eu fiz tratamento com remédio, eu fiz muito exercício físico também, entendeu? Eu descobri aqui com o meu novo smartwatch, tá linkado aí na descrição se você quiser adquirir o seu. Aproveita que você vai economizar dando um break, tá ligado? Aquele corre lá daquele seu Ice de 90 conto, você já paga a parcela do seu Redmi Watch 5 que tá linkado aqui no YouTube Shop, a gente ganha uma comissãozinha, tá? Eu descobri que eu queimo 700, 800 calorias cada vez que eu toco bateria. Mas se eu tivesse chapado eu ia tocar bateria, é uma questão, rapaziada! Demorou ou não? Demorou, Buba, você acha que estão chateados comigo? Ah, fazer o quê? Não dá pra fazer omelete sem quebrar ovo. Chega em casa e vou fumar um banza pra lidar com essa decepção. Demorou? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser esta pessoa maravilhosa. Representou a classe dos maconheiros nerds, beleza? Dos maconheiros responsáveis. Mandou muito bem. E aí, curtiu esse react? Comenta aí o que você achou. Comenta aí também o que você acha sobre esse vídeo, sobre o seu uso. Bora trocar essa ideia. Se quiser sugerir algum vídeo para eu reagir, deixa aí embaixo também e te vejo no próximo vídeo. Não se esquece... Ai, mas minha língua... Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Precisando de equipamentos ou aprender sobre cultivo, nós temos tudo lá no nosso site, cultilight.com.br. Cursos, LED, estufa, exaustor, fio de carvão, Gorilla Microbes e muito mais. Então chama e vai chamando. Valeu!